Olá! Hoje discutiremos sobre ética e responsabilidade ambiental. Primeiramente, o que é ética? Antes de entrarmos no seu real conceito, devemos fazer a diferenciação do que é moral e do que é ética. A moral trata de preceitos e regras, de um conjunto de valores, de normas e noções sobre o que é certo e errado, o que é proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade, uma cultura de um povo. Dentro de uma sociedade, a moral é o que determina a verdade, tratando da prática real das pessoas que se expressam de acordo com os seus costumes. Já a ética, por sua vez, não se diz a respeito disso. Ela é reflexão sobre a moral. É um pensamento filosófico sobre os valores. Ela é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. O porquê de algo ser certo ou errado. A ética busca estudar os princípios morais que orientam a conduta humana, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a comportamentos morais de uma pessoa e sua postura no meio social. Como um exemplo prático, uma moral cristã pode considerar errado o aborto. A ética não vai considerar o certo ou o incerto. Ela, em princípio, vai pensar sobre o aborto, sobre as variantes em cima desse tema ou de qualquer outro tema que venha ao caso. Quando pensamos em ética na modernidade, nenhum debate ficou mais evidente que o debate entre os utilitaristas e os deontologistas. Para os utilitaristas, eles precisavam achar algo que calculasse o correto ou incorreto de uma ação. Então, eles inventaram uma espécie de cálculo utilitário. Por exemplo, matar errado? Para os utilitaristas, essa resposta não precisa ser dada imediatamente, pois pode haver uma reflexão, um cálculo. Para eles, matar pode ser certo ou errado, dependendo das consequências. Para a ética de influência deontológica ou universalista, uma ação ética não vai ser em função de sua consequência, mas sim uma ação será ética ou não, sempre em função de si mesma. Immanuel Kant defende aqui que matar é errado e ponto. É errado independente das consequências, pois se pensar a ética nas consequências, podemos acabar nos corrompendo, nunca conseguindo efetivamente fazer o cálculo, saber se alguém está agindo pensando em algo bom ou pensando em benefício próprio. Para Kant, uma ética para ser universal, para valer para todo mundo, para ser uma ética firme e forte, com validade, a ação tem que ser sábia em si mesma, independente das intenções e consequências. Devem-se fazer o certo e o correto, independente do que vai acontecer. Sabendo então qual o princípio da ética, como podemos relacionar a ética ao meio ambiente, se ética é um tema particularmente relacionado ao nosso eu? A resposta é simples. Todos os problemas atuais baseiam-se no desrespeito da relação do homem com o meio ambiente. A ética ambiental procura buscar o equilíbrio das relações entre o ser humano e a natureza. Atualmente, estamos em conflito com o meio ambiente, em contrapartida do processo de desenvolvimento social e ambiental. Devemos levar em conta quais os principais efeitos da ação do homem na natureza. Precisa haver uma mudança radical em nossos paradigmas. Tendo isso em vista, existem várias críticas e questões abertas acerca desse tema. Na obra O Princípio Responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, percebe-se que um dos aspectos da responsabilidade, na concepção de Han Jonas, é a questão da responsabilidade voltada para a natureza que engloba todos os seres vivos. Tendo em vista isso, ao se falar de natureza, percebe-se tanto no ser racional como nos seres irracionais, ou seja, trata-se de cuidar da natureza como um todo. Assim, com a teoria da responsabilidade, é preciso perceber que a natureza deve ser compreendida como um organismo vivo e universal. Pode-se dizer que o homem é o inimigo da natureza, pois ele utiliza a técnica de forma exagerada, para fins de interesse próprio. Em consequência deste fator, a natureza é focalizada como um assunto da responsabilidade humana.
pois o foco das relações humanas era o próprio homem, que se voltava apenas para o bem da cidade, ou seja, para o particular. Mas cabe ao ser humano, por ser racional, se preocupar com as futuras gerações e não somente com o presente. A partir disso, se faz necessário zelar pelo meio ambiente, que agora deve ser visto como a casa do ser humano, que é algo urgente e necessário, pois a vida que está em jogo. Pode-se dizer que a ética, que é aqui apresentada, é um agir do agora e do futuro, que está em busca através da responsabilidade da vida. Isso agora porque o agir interfere na felicidade das gerações vindouras. A responsabilidade ambiental ela é um conjunto de atitudes individuais ou empresariais que estão voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, estas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico, ajustando a proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo assim a sustentabilidade. A nossa Constituição Federal nos assegura no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No entanto, busca garantir a utilização contínua e sustentável dos recursos naturais, que apesar de poderem ser utilizados, carecem de proteção para que também estejam disponíveis às gerações futuras. Para tanto, é necessário que as atuais gerações tenham direito de não serem postas em situações de total desarmonia ambiental. Temos o direito de viver em um ambiente sadio e livre de poluição sobre qualquer das formas, sem que sejamos postos diante de posturas contrárias aos dogmas de preservação no meio ambiente. Trata-se também de um dos mais importantes princípios do direito ambiental, tanto no âmbito nacional como internacional. Para concluir, diante de todos os fatos supracitados, a ética ambiental procura a conscientização ambiental, a preservação ambiental e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva. A relação da ética com a sustentabilidade envolve uma preocupação com as futuras gerações, garantindo que não estragaremos as condições de vida para os que virão no futuro. Existe a necessidade de se pensar no desenvolvimento sustentável como prioridade. O desenvolvimento é necessário e inevitável, porém devemos mudar imediatamente nosso olhar para os recursos naturais. Como consequência dos impactos antrópicos, estamos envolvendo a água, o solo, o ar, a perda da biodiversidade, a nossa casa, a nossa terra. Com isso, a gente vai sofrer uma queda significativa na qualidade de vida, que refletirá diretamente na falta de suprimento de alimentos, na manutenção da saúde. A gente vai ficar e já estamos vulneráveis a desastres ambientais, redução e restrição ao uso de energia, diminuição da oferta e distribuição irregular da água potável, aumento de doenças e epidemias, instabilidade social e econômica. Precisamos imediatamente promover a ética ambiental em todos os setores, dar conhecimento e informação a todos, para que possam refletir e colocar em prática um novo paradigma. Essa foi a abordagem sobre ética e responsabilidade ambiental, elaborada por Alane Jamile, Alisson Webert, Eduarda Cristine, Lara Mendes, Maria Eduarda e Mariana Henrique.